Na minha modesta avaliação, o radicalismo não constrói. Porque se eu fosse pedir nesse momento a cabeça do comandante da Polícia Militar, eu teria que pedir o impeachment do governador. Mas não é assim que se faz política. Porque se eu fizesse isso, na realidade eu estava tentando esvaziar o problema. Perceberam? Então não é com o radicalismo que se constrói. Eu acho que foi um ato equivocado do comandante-geral ao cometer essa arbitrariedade. Porque nem na época da ditadura aconteceram fatos dessa gravidade. Mas não é pedir na cabeça do comandante. Porque se fosse, vamos logo pedir o impeachment do governador. E isso não ia acontecer. Quem radicaliza, na realidade, não está querendo resolver o problema. Não ao radicalismo. Sim, à negociação. Vamos apoiar, vamos aprovar por unanimidade esse projeto. Que eu não tenho dúvida, foi um equívoco do nobre comandante da Polícia Militar. Todos nós estamos sujeitos a cometer equívocos. E aí eu quero lembrar aquela parábola. Quem atira a primeira pedra? É construindo, é somando, é negociando. Que nós vamos impor respeito à população do Distrito Federal. E resgatar a classe política e dar exemplo ao nosso país. Eu não tenho dúvida, senhor presidente, que todos os deputados aqui presentes, principalmente os deputados da situação, vão apoiar esse projeto do eminente homem público, deputado Marco Lima, cujo autor é outro eminente homem público, deputado João de Deus. Conte conosco, deputados, porque nós estamos fazendo justiça à democracia nesse país. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu agradeço ao companheiro Marcos Arruda que me antecedeu. E quero fazer um apelo aqui ao deputado Geraldo Magela, nobre presidente dessa casa, que agora também desempenha o papel de líder do governo, líder do PT. Deputado Geraldo Magela, com a sua autoridade de presidente desta Casa Legislativa, vai fazer com que o comandante-geral da Polícia Militar seja afastado. Até porque foi-se o tempo em que nós brasileiros vivíamos no regime ditatorial. E que, na realidade, o comando da polícia quer é nos impor um regulamento draconiano, tentando, inclusive, impedir parlamentares que visitem as instalações militares para que não descubra, até através de conversas com policiais, as falcatruas, os roubos, os desvios de viaturas, e etc, etc, etc. Então, eu quero agradecer a todos os deputados e rogar ao nosso presidente trilegal que faça justiça, pedindo ao homem bom que suspenda o coronel Cavalcante do comando da Polícia Militar, até porque até hoje ele não explicou o desaparecimento das duas viaturas 0 km que sumiu da PM. Então, muito obrigado, companheiros. Estamos juntos com o deputado Marco Lima, na questão da escala, na questão do decreto legislativo e na questão do pagamento da gratificação de representação. Tem-se dinheiro para coronel andar escurruteando lá na Espanha, na Europa e por aí afora. A Espanha já fica na Europa, né? Desculpa. Mas não se tem dinheiro para pagar o erro administrativo que houve na Polícia Militar. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, deputado Renato Rainha. Questão de ordem, deputado Renato Rainha.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que retirasse da ordem do dia de hoje o item número 14 e o item número 23 e colocasse na ordem do dia de segunda-feira. A presidência acata a solicitação de Vossa Excelência e convida a deputada Maria José a usar a tribuna para discutir o projeto. Em discussão. Senhor presidente, senhores deputados, eu não poderia deixar de vir aqui a essa tribuna prestar a minha solidariedade ao companheiro João de Deus e ao companheiro Marco Lima. E dizer o seguinte: eu passei parte da minha vida vivendo sob um regime ditatorial. Fui presa política, sofri na pele toda a perseguição que se instaurou naquela época. E vejo com muita surpresa, no nosso governo democrático popular, se ter uma prática já condenada durante muito tempo. E essa prática não é uma prática do governador, vem exatamente daquele setor que nós duramente criticamos. Então eu gostaria de dizer que este decreto legislativo, ele na verdade nada mais traz do que a discussão da democracia dentro dos quartéis. E nós temos aqui 2 deputados que enfaticamente têm vindo a essa tribuna discutir a democracia dentro dos quartéis. E companheiro João de Deus e companheiro Marco Lima, vocês 2 têm a todo momento tido essa bandeira como uma bandeira da maior importância. E nós, que estamos aqui compondo o mesmo bloco, e mesmo que não estivéssemos do mesmo lado, jamais poderíamos deixar de louvar essa iniciativa. E é por isso, companheiros, que eu digo a vocês que também não só apoio o decreto legislativo, estarei votando com vocês, mas também, se pudesse, se tivesse me sido consultado, estaria junto com os companheiros assinando este decreto legislativo. E gostaria de dizer muito mais, que me surpreendeu uma nota que está circulando nos quartéis, trazendo como iniciativa dos coronéis algo que os companheiros têm defendido aqui sistematicamente dessa tribuna. Vocês têm sido o porta-voz dos companheiros que estão no quartel. E, se puder, gostaria de me somar a vocês 2 e dizer que tudo aquilo que está colocado naquela nota nada mais é do que a bandeira defendida por vocês 2 desta tribuna. Contem comigo e a todo momento eu vou somar os meus esforços aos esforços que vossas senhorias estão desenvolvendo em prol da categoria, que é uma categoria sofrida e que precisa ter resguardado os seus direitos. Democracia é um direito de todo cidadão e democracia também é um direito do cidadão policial militar. Muito bem. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Renato Rainha. Apenas para retificar o pedido, os itens são número 14 e 22, dos quais eu gostaria que fosse retirado da pauta de hoje, incluído na de segunda-feira. A presidência verifica e acata a retificação. Item 14 e item 22, retirado da pauta para entrar na próxima pauta. Pela ordem, deputado Adão Senhor Xavier. presidente, eu estou apresentando uma moção de protesto contra a venda de telefone celular realizado pela Telebrasília. Eu gostaria... Vossa Excelência pode apresentar a moção. Eu vou apresentar e gostaria... Na hora oportuna será discutida. Posso terminar? Pode apresentar Eu a moção. gostaria que fosse colocado em votação, A presidência, que eu estou apresentando também inclui. um requerimento à mesa, pedindo o presidente da Telebrasília para explicar o horário que foram vendidos os celulares, a Eu quem pediria ao novo deputado... e a classificação. A presidência acatou. Vossa Ok. Excelência pode apresentar a moção e na hora Tá. oportuna fará a discussão e Vossa Excelência poderá fazer todos os esclarecimentos que julgar necessário. E eu também gostaria de pedir, só terminando, de que fosse aprovada aqui uma moção pedindo ao presidente da República que demita Vossa o presidente Excelência da pode Telebrasília. apresentar a moção e será discutida. O plenário é soberano e decidirá se acata ou não. Em discussão. Deputado Miqueias, antes passa a presidência para o deputado Edmar Perineus. Senhores deputados, companheiros Marco Lima e João de Deus, eu gostaria de subir nesse momento à tribuna exatamente para me solidarizar, por entender que nós hoje, mais do que nunca, estamos buscando a participação política de toda a sociedade. E toda a sociedade compõe naturalmente o corpo da polícia militar. E entendemos que se isso é negado, e se é que esse senhor tem medo do crescimento de vossas excelências junto à corporação,
que ele faça, que ele tenha atitudes que agrade a corporação. Entre elas, que seja a democratização dentro da Polícia Militar. Se ele tem, porventura, a vontade de crescer politicamente, que não seja por atitudes autoritárias, que sejam por atitudes democráticas e que participe, que vá para as discussões, que vá para os debates. Nós não concordamos e dizemos e reafirmamos cada vez que dizemos sobre a Polícia Militar, que a nossa busca será assim, pela desmilitarização da PM. E esse projeto, que será com certeza aprovado hoje, é um passo muito claro para esse processo de desmilitarização. Com a palavra, senhor presidente, eu quero discutir a questão. Deputado Manuel de Andrade. Está escrito aqui. Deputado Manuelzinho, 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, meu prezado amigo Marco Lima, deputado João de Deus, na realidade, nós estamos aqui votando o que não deveria se votar. Porque é uma aberração jurídica e, sobretudo, uma excrescência democrática. Quando nós apregoamos, defendemos o verdadeiro e total Estado de Direito, não podemos admitir que os quartéis, que as repartições públicas sejam vedadas ao interesse maior do povo, que é justamente o mandato parlamentar. E eu fico aqui a perguntar, há pouco instante o presidente desta casa fez um discurso vibrante e emocionante pedindo a demissão do presidente do Banco Regional de Brasília. Eu fico aqui a perguntar, onde está o poder do governo e dos parlamentares governistas que não consegue remover um autoritário, um incompetente de um cargo da administração pública? Onde é que está a bancada de oposição, de situação, que não se prepararam para ser governador? Esse coronel incompetente, esse coronel não serve para comandar a polícia, nós temos que removê-lo. Isso não acontece. O presidente da casa, que é o presidente e o representante do poder legislativo, não teve a competência de chegar para o governador. Esse presidente do BRB não serve e o senhor tem que tirá-lo. Tem que fazer um discurso aqui. Deputado. Senhor presidente, nós precisamos inverter os papéis. Inverter os papéis. É preciso que nós tenhamos agilidade. Até porque João de Deus precisa de ter força para dizer aos seus policiais militares que ele foi eleito para defender a dignidade do policial e defender a liberdade do povo. E não ser oprimido e ter que usar uma tribuna e ter que usar um instituto, que é o decreto legislativo, para anular, para tirar a força de uma portaria. Meus amigos, isso aí é o camelo entrando pelo fundo da agulha. Lamentavelmente, eu imagino que é um pavão se escondendo debaixo das asas da galinha. É a incompetência que reina e que persiste neste governo incompetente e omisso e inerte que está aí. João de Deus, votarei a favor do seu decreto. Não tem nada contra coronel nenhum, mas eu acho um absurdo, uma excrescência. Temos aqui de ver deputados proibidos de conhecerem as instalações de um quartel militar. Daqui a pouco, o presidente da Fundação Hospitalar diz: deputado não pode vir ao hospital. Daqui a pouco, a Fundação Educacional diz: deputado não pode ir à escola. Daqui a pouco, vai chegar o secretário de transporte, deputado não pode conhecer os ônibus. Olha, aí, estaremos aí, convivendo com o caos político e a incompetência reinante de um governo incompetente, inerte e omisso, que está aí implantado no Buriti. Convido o deputado Manuelzinho a assumir a presidência dessa casa. Assumir? Deputado Manuelzinho, convido para assumir. Não. Lerei eu. Deputado Rodrigo Lemberg.
senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tenho por diversas vezes defendido a independência dessa Câmara Legislativa. Comandante da Polícia Militar, ao lançar uma portaria com o objetivo de impedir a presença dos deputados Marco Lima e João de Deus nos quartéis, na verdade, atingiu a toda esta casa. Os deputados distritais, como representantes da população de Brasília, como poder independente, não apenas têm o poder de entrar em qualquer lugar do Distrito Federal, mas têm o dever de entrar para identificar se ali está se cumprindo a lei orgânica do Distrito Federal e a Constituição da República. Nesse sentido, quero me solidarizar com os deputados Marco Lima e João de Deus, porque a derrubada dessa portaria, na verdade, é a afirmação da Câmara Legislativa como poder independente que é. E quero dizer que a forma enfática como a deputada Maninha defendeu a proposta já a credencia para assumir o cargo de comandante da PM ou de secretária de Segurança Pública do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Manelzinho, vê se você bota a ordem no galinheiro aí. Solicito a atenção dos parlamentares em plenário que o deputado Geraldo Magela, presidente da Casa, está na tribuna e pretende fazer pronunciamento. Senhor presidente, eu até pensei em não me pronunciar sobre esse assunto, mas diante da provocação de Vossa Excelência, eu resolvi vir à tribuna para respondê-lo. Eu, naturalmente, vou votar a favor do decreto legislativo que revoga a portaria, até em defesa do Poder Legislativo. Mas eu quero dizer uma coisa a Vossa Excelência. É que, talvez Vossa Excelência não saiba, mas mudou o governo. Mudou o governo e mudou a forma de governar, e o partido a qual eu pertenço não é o mesmo ao qual Vossa Excelência pertence. E no nosso partido nós temos uma coisa, que nós não temos donos. Eu pediria ao novo presidente que se detesse a discussão do decreto. Nós não estamos falando aqui em filiação partidária. Por gentileza, o deputado Geraldo Magela tem direito de fazer uso da palavra, mas obedecendo estritamente a discussão pertinente que é sobre o projeto decreto legislativo do deputado Marcos Lima. Não, mas, presidente, Vossa Excelência deve ser coerente, porque Vossa Excelência veio aqui fazer uma provocação a mim, dizendo que eu não tinha força para destituir ou indicar qualquer pessoa. Eu quero dizer a Vossa Excelência que para isso realmente eu não tenho força, até porque não quero ter. E não penso nem em demitir, nem em indicar ninguém, porque no nosso governo a coisa não acontece desta forma. E aí, quero dizer a Vossa Excelência, especialmente a Vossa Excelência, e ao deputado João de Deus, que não compete a nós indicar o presidente do BRB ou o comandante da Polícia Militar. Até porque nós não aceitamos que o governador venha indicar o chefe de gabinete do nosso mandato, ou do nosso gabinete, ou da presidência. Então, cada um faz com autonomia aquilo que deve fazer. E quero dizer, se em outros tempos os deputados indicavam ou retiravam pessoas do governo, não é no nosso caso aqui no Distrito Federal. Não é o nosso caso no governo democrático e popular que nós apoiamos. Então, quero dizer a Vossa Excelência que o governador sabe analisar muito bem a quem ele deve destinar confiança e, naturalmente, isso vai acontecer, seja na polícia ou em qualquer outro cargo. De minha parte, senhor deputado, jamais usarei do prestígio que pode me conferir a presidência da Câmara para influenciar na demissão ou designação de qualquer pessoa para o governo.
Eu acho que esta é uma função que não compete ao presidente da Câmara Legislativa, e sim ao governador. Muito obrigado. Em discussão, deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, pela ordem. Questão de ordem, deputado Benel Pacheco. Eu queria simplesmente registrar aqui o espírito de humor do deputado Geraldo Magela. É impressionante, senhor presidente. Senhor presidente, caros colegas, eu primeiro quero dizer aqui que o deputado que me antecedeu fez uma abordagem ao governo passado, que nesse caso, nunca o governador Joaquim Roriz teve a intenção, através dos seus comandantes e de seus comandados, que proibisse qualquer ação, atuação de parlamentar, seja ele da situação ou da oposição. Mas quero aqui, senhor presidente, prestar a minha homenagem aos dois deputados que defendem a categoria. Os dois deputados que pertencem... Eu pediria ao novo deputado Geraldo Magela, deputado Geraldo Magela, Vossa Excelência, como presidente da Casa, precisa ajudar o plenário. Deputado Magela, eu solicito a Vossa Excelência que permita o andamento dos trabalhos. Vossa Excelência, deputado Magela, como presidente da Casa, precisa cooperar com o plenário, presidente. Pediria ao deputado Magela que fosse ao cafezinho discutir a questão lá, para permitir que o plenário continuasse a discussão. Eu gostaria que os dois fossem. Deputado Magela, deputado Marcos Arruda, discutir a questão no cafezinho. Assegura a palavra, deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, retornando às minhas colocações, dando parabéns ao Marco Lima e ao nosso João Coragem, que teve a postura, mesmo pertencendo ao governo que ora comanda Brasília, de ter posição firme contra a arbitrariedade, a autoridade que já passou nesse país, que foi o autoritarismo de governo antepassados. Para mim, a leitura que se faz da portaria... Deputado Pirineus, dessa uma pausa. Eu quero novamente, encarecidamente, pedir ao presidente Magela que auxiliasse a mesa na condução dos trabalhos. Se Vossa Excelência quiser discutir o problema, o cafezinho estaria ao lado. Alguns deputados querem ouvir o discurso do meu prezado deputado Edmar Pirineus, que está sendo prejudicado no seu tempo de falar. Assegura a palavra, deputado Edmar Pirineus. E a leitura que eu faço, senhor presidente, da portaria é uma leitura política. Política contra quem? Como não poderia fazer contra dois parlamentares, como não poderia fazer contra Marco Lima, como nosso amigo João de Deus, proibindo que ele fizesse atuação parlamentar para defender a categoria, ele faz contra a Câmara Legislativa. Essa é a leitura mais correta. Eles queriam prejudicar, sim, dois parlamentares. E com a portaria, eles estão fazendo a política para o 98. Ele quer fazer a política impedindo que essas duas pessoas, que o defende corretamente a categoria com a coragem, com a ideologia das pessoas que veem para defender aqui nessa casa, custe o que custar a sua categoria. A leitura que se faz é se preparar outros para ocupar a situação desses dois parlamentares. É fazendo política onde deveria ter fazer segurança. E isso foi muito bom. E essa casa tem que votar com unanimidade para dizer que o papel do senhor coronel, o papel que ele tem que exercer é da segurança do nosso cidadão. É a segurança da população e não a politicagem. E não é pensando 98 para colocar o seu candidato. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero hipotecar toda a minha solidariedade aos dois deputados, João de Deus e Marco Lima. E nós vamos votar favorável, deputado, a essa iniciativa desse decreto de resolução para coibir essa autoridade desses comandantes da PM que está fazendo um ato ditatorial
não deixando, não permitindo o acesso livre, porque um dos papéis mais importantes do deputado é justamente o papel de fiscalizar as ações do governo. E eles estão coibindo essa fiscalização, essa ação dos deputados. E quero chamar a atenção aqui do deputado que antecedeu ali o Edmar Pirineus, que nós conhecemos aqui os deputados que indicam os administradores aqui, sabemos de todos, talvez o Cafu, o Miquel Paz não tenha administrador regional, mas a Marco Lima, o João de Deus, talvez não tenha. Mas a maioria deles, a gente sabe que tem. Então, eu acho que o pronunciamento dele em dizer que não tem nenhum deputado aqui indicando administradores, não dá para a gente entender, não é? Mas, e vou além, eu acho que nós vimos agora recentemente, do próprio presidente da Casa, um ato aqui de demissão de um servidor do gabinete do deputado Manelzinho, que demonstra que tem, de fato, interferência e autoridade da Casa na indicação ou até demissão de servidores. Em votação. Solicito ao secretário que faça chamado o nome dos deputados para a votação. Os deputados que votarem sim estarão aprovando, os que votarem não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Sim, com a declaração de voto. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim, com a declaração. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manuelzinho. Sim. Sim, com a declaração de voto. Deputado Marco Lima. Sim, com a declaração. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. O projeto de decreto legislativo número 20 foi aprovado em turno único, com 19 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, verificando-se 5 ausências. Declaração de voto, deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, minha declaração de voto é para cumprimentar novamente os dois deputados e que votei contra a autoridade e na expectativa que a situação possa também trazer para essa casa que possamos votar contra a autoridade daqueles que comandam o BRB de maneira autoritária, contra os servidores, contra a população e contra o interesse público. Declaração de voto, deputado João de Deus. Senhor presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência e os demais parlamentares que votaram no decreto legislativo e dizer que nós, tanto eu como o deputado Marco Lima, não queremos tirar a autoridade de ninguém. O que a gente quer, na realidade, é tirar o abuso das autoridades. Muito obrigado. Declaração de voto, deputado Marco Lima. Senhor presidente, eu queria agradecer a todos os parlamentares desta casa que votaram favorável ao decreto
Legislativo. Agradecer de todo o coração, em nome de todos os companheiros da Polícia Militar. Agradecer o empenho do meu companheiro deputado João de Deus também. O empenho pelo que fez para arregimentarmos apoio em torno do decreto. E graças a Deus, a partir de hoje, a democracia vai voltar aos quartéis. Solicito, senhor secretário, fazer a leitura do item número 5 da ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Jair Magela. Senhor presidente, eu quero fazer aqui duas convocações. Uma da mesa diretora para se reunir imediatamente após a esta sessão e outro da instalação da CPI do bingo, que nós queremos convocar a reunião de instalação na Eu pediria sala, ao plenário que prestasse atenção na ao sala comunicado de do presidente. comissões. Senhor presidente, eu pediria ao plenário que prestasse atenção ao comunicado do presidente por tratar-se de assunto da mais alta importância. Deputado Jair Magela. A reunião para instalação da CPI às 16h30 na sala de comissões. A presidência dá conhecimento ao plenário dos comunicados do presidente Jair Magela. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Marco Lima. Senhor presidente, eu gostaria de pedir aqui o esclarecimento de público do deputado César Lacerda e, se possível, também ao Jornal de Brasília. Porque, como o deputado Peniel e alguns outros parlamentares, tem certos dias que certos parlamentares nessa casa estão sendo enxovalhados pela imprensa local. Eu gostaria de solicitar explicações de público aqui, do meu amigo particular, deputado César Lacerda, sobre uma matéria que saiu no Jornal de Brasília, na coluna Plano Geral hoje, sobre o bingo. E que diz justamente o seguinte, senhor presidente. As lideranças da Câmara Legislativa adiaram para hoje a instalação da CPI do bingo. O autor do requerimento de abertura da comissão, o deputado César Lacerda, PPR, não aceitou o nome do petista Marco Lima como relator. Se ele for relator, dizendo o deputado César Lacerda, não presidirei a CPI, ameaçou Lacerda. Em meio à confusão, os líderes acharam melhor encerrar a reunião. Eu faço esse esclarecimento, esse pedido de esclarecimento, senhor presidente, porque ontem, no meu conhecimento, a reunião não houve, porque eu sou parte integrante da CPI, como membro. E eu gostaria de uma explicação. Eu quero que Vossa Excelência procure o próprio deputado César Lacerda e o jornal, que são as duas pessoas que podem explicar a nota inserida no plano geral do Jornal Brasília. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Jair Magela. Senhor presidente, também gostaria de convocar a reunião dos líderes para imediatamente após esta sessão e gostaria inclusive de pedir que a sessão pudesse ser agilizada para continuar o debate sobre os condomínios, na sala da presidência. Deputado César Lacerda. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Embora não é regimental, mas eu queria comunicar à presidência que essa nota aqui do plano geral foi uma nota distorcida, e eu não entendo por que saiu. Em primeiro lugar, eu não sou do PPR. Segundo, não houve acertos nem reuniões de liderança, que nós estávamos, naquele momento, na sala do presidente, e Vossa Excelência também fazia parte daquelas reuniões das emendas. Terceiro, o deputado Marco Lima, ele não pediu para ser relator e eu também não pedi para ser presidente, senhor presidente. E agora mesmo eu convidava o deputado Benício Tavares para ser o presidente da CPI e ele disse, não, o presidente tem que ser você. Quer dizer, não há presidente ainda porque não foi eleito e não houve a reunião. O que houve é um equívoco do jornalista. É o que eu tenho que esclarecer. A presidência já abriu os espaços para o esclarecimento. Acredito que os deputados interessados em esclarecimento já estão satisfeitos. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do item número 5 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, primeiro dia do projeto de lei número 193 de 95, que altera o dispositivo da lei 809 de 14 de dezembro de 94 e de outras providências. Autor, deputado Manuel de Andrade. Em discussão. No havendo que discutir, o projeto retorna
na próxima sessão, em segundo dia de discussão e votação. Solicito, secretário, fazer a leitura do próximo item do dia, item número 6. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei número 1058, de 95, que regulamenta o artigo 233, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Distrito Federal. Autor, deputado Geraldo Magela. Em discussão, o projeto de lei 1058. Uma vez que queira discutir, o projeto retorna à pauta da próxima sessão em segundo dia de discussão. Solicito, secretário, fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei número 130, de 1995, que dispõe sobre a utilização das instalações desportivas das escolas públicas do DF pela comunidade. Autor, deputado Daniel Marques. Em discussão, o projeto de lei 130, de autoria do deputado Daniel Marques. Uma vez que queira discutir, o projeto retorna à pauta da próxima sessão em segundo dia de discussão. Solicito, secretário, fazer a leitura do item número 8 da ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto de decreto legislativo número 016 de 1995, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao jornalista José de Arimateia Cunha. Solicito, secretário, que faça a leitura da redação final do projeto de lei do decreto legislativo número 61. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, eu peço que seja dispensada a leitura da redação final do presente projeto. A presidência faz uma retificação, o projeto de decreto legislativo número 16. E a presidência acata a questão de ordem do deputado Jorge Cauí e considera lida a redação final. Em discussão, a redação final. Em votação, os deputados que votarem sim, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito, secretário, fazer a leitura do item número 9 da ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto de decreto legislativo número 061 de 1993, que concede o título de cidadão honorário de Brasília post-mortem ao pastor Elias Brito Sobrinho. Autor, deputado Peniel Pacheco. Solicito, secretário, fazer a leitura da redação final do projeto de decreto legislativo número 61. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Jorge Cauí. Eu peço que seja dispensada a leitura da redação final do presente projeto. A presidência acata e considera lida a redação final. Em votação. Digo, em discussão, em votação. Os deputados que votarem sim permaneçam como estão. Aprovado. Solicito, secretário, fazer a leitura do item número 11 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, primeiro dia, do projeto de decreto legislativo número 017 de 95, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao nobre deputado Jorge Cauí Júnior. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 17, de autoria do deputado Luiz Estevam e outros. Não havendo que queira discutir, o projeto retorna à próxima sessão em discussão, segundo dia, e votação. Solicito, secretário, a leitura do item número 12 da ordem do dia. Discussão, primeiro turno, segundo dia do projeto de decreto legislativo número 059 de 93, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao cineasta Nelson Pereira dos Santos. Autor, deputado Benício Tavares. Em discussão. Uma vez que discutir, o projeto retorna à próxima ordem do dia. Digo, na próxima sessão. Em terceiro dia de discussão. Solicito, secretário, a leitura do expediente sobre a mesa. Moção do deputado Adão Xavier. Protesta contra a metodologia de venda de telefone celular realizada pela Telebrasília. Requerimento do deputado Marco Lima. Requer o desapensamento do projeto de lei número 061/95. Moção do deputado Tadeu Filipelli. Solicita providência junto ao governo do Distrito Federal para que se dê urgência à implantação da rede de ensino pública para atender a população do setor sudoeste RA1. Moção do deputado Filipelli. Solicita providência junto ao governo do Distrito Federal para que se dê urgência à criação e funcionamento de linhas regulares de ônibus para o atendimento à população do setor sudoeste RA1. Moção do deputado Filipelli. Solicita providência junto ao governo do DF para que se dê urgência à implantação do sistema de policiamento para o setor sudoeste RA1. Moção do deputado Filipelli. Solicita providência junto ao governo do DF para que se dê urgência à conclusão das redes de esgoto e abastecimento de água do setor sudoeste.
Moção do deputado Tadeu Filipelli. Solicita providência junto ao GDF para que se dê urgência à realização do serviço de infraestrutura de energia elétrica no setor sudoeste RA1. Moção do deputado Filipelli. Solicita providência junto ao GDF para que se dê urgência à construção de postos de saúde e outras instalações que integram a rede pública de saúde para atendimento à população do setor sudoeste RA1. Moção do deputado Filipelli. Solicita providência junto ao GDF para que se dê urgência à conclusão de urbanização das vias internas do setor sudoeste. Moção do deputado Tadeu Filipelli. Sugere ao Poder Executivo a duplicação da pista da rodovia DF-005, Estrada Parque Paranoá, bem como a implantação de iluminação pública no trecho compreendido entre as Mansões do Lago e a barragem do Paranoá. Moção do deputado Filipelli. Solicita ao Poder Executivo a adoção de providências urgentes para a implementação de campanha educativa de segurança no trânsito, bem como manutenção preventiva do sistema viário do Distrito Federal. Requerimento do deputado Adão Xavier. Requer o encaminhamento de solicitação de informações ao presidente da Telebrasília sobre a venda de telefones celulares. Solicito, secretário, a leitura do item número 3 da ordem do dia. Discussão e votação das moções números 880, 881 e 882 de 1995. E moção 888 do deputado Adão Xavier. Deputado, presidente, eu quero fazer destaque da moção número 880/95. Vossa Excelência já solicitou destaque. Farei por escrito agora. A presidência para ser acata. discutido e votada. A presidência acata e destaca a emenda, a moção 888 de autoria do deputado Xavier. Eu queria pedir destaque nela também. Deputado Adão Xavier, Vossa Excelência. Era para pedir destaque nessa moção também. A presidência já acatou a solicitação do deputado Edmar Perindeus e já destacou a emenda. Deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, eu perguntaria se a moção do nobre deputado Xavier vai entrar em pauta. Será votada em destaque, separadamente. Tá. Quero fazer uma retificação. Deputado Edmar Perindeus solicitou destaque da emenda 880. E o deputado Xavier solicitou destaque da emenda 881 de sua autoria, de forma que as moções serão votadas destacadamente. Votaríamos agora as moções 881 e 882. Em discussão, as moções 81 e 82. Em votação. Os deputados que votarem sim estarão aprovando, os que votarem não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Perindeus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Abstenção. Correção. Sim. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco. Sim.
Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela Pereira, ausente. As moções 881 e 882 foram aprovadas, obtendo 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, verificando-se 9 ausências. Solicito, secretário, a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão da moção 880/95. Em discussão a moção 880. Deputado Edmar Perineus. Senhor presidente, caros colegas, também como um dos representantes da querida cidade de Brasilândia, quero inicialmente cumprimentar o meu colega Zé Ramalho com essa moção que vem atender realmente a aspiração daquela população, que essa quadra 29 é uma quadra que realmente precisa ser urbanizada, precisa ser instalados os equipamentos necessários para a classe média de Brasilândia que não tem aonde se comprar o seu lote, é a única quadra. Mas ao mesmo tempo que eu quero parabenizar o defensor de Brasilândia, que ama Brasilândia, eu quero fazer uma crítica à sua assessoria. Essa moção, ela já foi votada no dia 4 de abril de 1995 e aprovada com a moção número 268. Mas mesmo assim, senhor presidente, não quero pedir a prejudicidade da matéria, quero votar novamente para reforçar o pedido, o qual nós já temos até a resposta da Terra Cap sobre a situação da quadra 29. Mas mesmo assim, criticando a assessoria que realmente não observou que a matéria já foi votada, quero votar novamente e somar junto com o meu colega para que Brasilândia realmente tenha o seu resultado positivo. Obrigado, deputado. Em votação a moção 880. Os deputados votarem sim, estarão aprovando. Os contrários não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Perineus, sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, sim. Deputado Manuelzinho, sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, sim. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela Pereira, ausente. Tá votando qual aí?
Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado César Lacerda, sim. A moção de número 880 foi aprovada com 14 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, verificando-se 10 ausências. Solicito, senhor secretário, essa leitura do próximo item da ordem do dia. Senhor presidente. Discussão. Discussão. Deputado Adão Xavier. Eu gostaria de pedir inversão de pauta para votar a moção 888. A vossa moção estará agora sendo apreciada. Tá, obrigado. A moção 888. Discussão e votação da moção número 888/95, autor deputado Xavier. Protesta contra a metodologia de venda de telefone celular realizada pela Telebrasília. Em discussão, deputado Adão Xavier. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria que os deputados votassem nessa moção, porque, sim, a essa moção, porque, na verdade, o presidente da Telebrasília, doutor Hassan, é o responsável por esse ato, ele é o culpado por... Eu estou sendo cobrado pela sociedade. Aonde que eu ando, a sociedade está cobrando uma posição, que a Câmara não se manifesta, ninguém fala nada. E o pior de tudo isso é que nós vimos que ele já tinha vendido muitos telefones celulares antes do dia, já tinha negociado listas e mais listas, e a sociedade foi lubridiada, enganada. E eu volto a repetir, não bloqueou os telefones do Palácio Planalto, dos ministérios e diversas autoridades, parentes de autoridades adquiriram os celulares. Isso é um absurdo. Eu acho que nós não podemos ficar calados, a Câmara tem que manifestar sobre esse assunto. Inclusive, senhor presidente, a Câmara Federal está convocando o ministro das Comunicações agora para depor e explicar a forma, como os critérios que foram adotados na venda desses celulares, que os brasilienses, a sociedade, mais uma vez, não puderam participar, foram lubridiados pelo esse Hassan, que nem brasileiro é. E isso nós não podemos admitir, porque quando nós vamos para a rua pedir voto, nós dizemos para o povo, para a sociedade, que vamos defendê-los. E quando comete uma coisa dessa, nós não podemos ficar do lado desse homem, nós temos que ficar do lado do povo que foi enganado. E eu gostaria de pedir, hoje eu estou indo dar uma entrevista na Record e vou pedir a demissão desse homem. Eu prefiro lá um homem do PT do que ficar um homem compromissado com os coronéis, com esse povo, os ricos. E eu agora quero pedir, senhor deputado, por gentileza, eu sei que o senhor tem compromisso com ele, que o senhor está defendendo ele muito, eu não sei o porquê essa defesa, tá? Mas por gentileza, eu acho que eu tenho o direito de fazer a minha acusação, o meu protesto contra esse ato que a sociedade, eu tenho certeza, a sociedade rejeitou e repudia também esse ato do presidente da Telebrasília. E eu gostaria de pedir, eu não tenho problema não, deputado, se eu tiver um voto, é um voto de dignidade, é um voto que eu não concordo com a forma, com a metodologia que foi adotado por esse presidente da Telebrasília. Se eu tiver um voto, é um voto de dignidade. Muito obrigado. Em discussão, deputado Jorge Cauê Júnior. Senhor presidente, senhor deputado, eu tenho o maior respeito pelo meu colega Adão Xavier e confesso que eu nunca votei contra qualquer projeto de autoria do nosso companheiro Emoções, mas eu estou completamente contra. Eu queria dizer a Vossa Excelência, nobre deputado, que eu não tenho vínculo nenhum com o presidente da Telebrasília. O primeiro telefone celular, o segundo que foi vendido em Brasília foi o meu. Eu comprei. Isso quando lançou o celular em Brasília. Não deu favor nenhum ao presidente da Telebrasília. Mas eu defendo o presidente da Telebrasília porque é um homem sério, um homem honesto, trabalhador. A Vossa Excelência chegou aqui dizendo que ele não é brasileiro.
Não importa que não seja brasileiro, mas importa que seja honesto e sério, trabalhador. E o presidente de Brasília a Vossa Excelência disse que eu colocasse a carapuça se estivesse achando ruim. Eu sou contra o pedido de Vossa Excelência, sou contra. Sou contra porque é matéria superada. O presidente já deu entrevistas e mais entrevistas, já explicou para toda a sociedade de Brasília o que aconteceu. A Vossa Excelência está querendo criar casos novos. Eu não aceito as vossas ponderações. E outra coisa, eu acho que o presidente da Lei Brasília é um homem sério, trabalhador. É a única empresa no Brasil que deu lucro, que a gente saiba. É a única empresa no Brasil que está sobrando telefone para vender à população. É um homem que toda a vida levou com dignidade, seriedade a Telebrasília. Eu sou contra o pedido de Vossa Excelência. Vou votar contra e pediria os 9 deputados. Vamos votar contra, derrubar essa moção, porque essa moção é injusta. Essa moção não é séria, essa moção é indevida. Em discussão, deputado Lúcio Carvalho. Senhor presidente, senhores deputados, companheira Maninha, eu não tenho votado em moções que denigrem o nome de pessoas aqui. Solicitei, inclusive, o deputado Benício que retirasse uma posição recente contra pessoas do governo. E, de uma maneira geral, nós temos tentado negociar. Agora, a moção apresentada pelo deputado Adão Xavier precisa ser lida para a gente entender o que nós vamos votar. A moção protesta contra a venda ou a metodologia utilizada na venda de telefone celular realizado pela Telebrasília. Nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, propomos manifestação dos deputados para formalizar protesto à empresa Telebrasília pela metodologia adotada para a venda de telefones celulares realizados no dia 30. Quem é que não achou ruim, gente? Justificativa. Olha a justificativa como procede, deputado Jorge Cauí. Ele ainda chama de idôneo, responsável, o senhor Hassan Gebrim. Escutem a justificativa. A presente proposição visa atender a reivindicação de vários segmentos de nossa sociedade que se mostraram indignados pela metodologia adotada pela Telebrasília para a venda de telefones celulares e que frustrou a grande parcela interessada na aquisição deste meio de comunicação. Embora reconhecendo a idoneidade da empresa na pessoa de seu presidente, Hassan Gebrim, é público e notório que a metodologia adotada, embora buscasse transparência, resultou num tremendo fracasso. Qual é o problema dessa casa se manifestar numa coisa que o povo não concordou, que ele próprio, diretor da empresa, reconheceu que foi errado? Esta casa se omite. Parabéns, deputado Adão Xavier. Conte com o meu voto nesta moção, porque ela não denigre nem a empresa, nem o seu diretor. Ela cobra um procedimento que venha contemplar a população. Em discussão, deputado Miguel Paz. O último fim de semana é notório os transtornos que foram causados à população em relação à venda dos celulares. Eu voto sim favorável a essa moção. Principalmente eu gostaria de dizer que nesse caso dos celulares há muito mais entre o céu e a terra do que a gente possa se imaginar. Coisas haverão de vir, com certeza. Com certeza haverão de vir coisas muito mais graves do que a metodologia de venda dos celulares. Existem coisas muito mais graves e que no momento oportuno, com certeza, a sociedade saberá. E por isso, eu tenho já de antemão, sabendo de algumas coisas, de alguns comportamentos anteriores, quero sim apoiar essa moção e parabenizando, inclusive, a própria construção da moção, que é de extrema pertinência. É uma moção que se preocupa em zelar pelos transtornos causados no âmbito da segurança pública, no âmbito das carências das pessoas, e isso, por mais que se tentasse, ou por mais que se tentou criar a imagem de transparência, isso não ocorreu. Por isso, meu voto é favorável à moção. Em discussão, deputado Maninha. Eu poderia até ter retirado a minha palavra, mas eu fiz questão de vir aqui,
porque eu li com o maior cuidado o texto da moção encaminhada pelo deputado Adão Xavier. E acho que o texto da moção talvez não se coadunou com o discurso que o deputado fez aqui em plenário. Mas é um texto claro, correto, em que pede esclarecimento de um fato que, pelo menos para mim, trouxe algum constrangimento no sábado e no domingo, que eu não pude sequer ligar para o hospital, porque todas as linhas estavam congestionadas nessa cidade, e ainda deixou a dúvida se o processo foi um processo transparente ou não. Então, acho que a moção, ela solicita esclarecimento, e é por isso que eu acho que a moção deva ser aprovada em função do texto que está ali escrito e assinado pelo deputado Adão Xavier. Portanto, deputado Adão, tenho o meu voto na aprovação da sua moção. Em discussão, deputado Zé Lacerda. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero deixar bem claro que pedi ao deputado Xavier que retirasse a moção, porque Hassan Gibrim é um dos melhores técnicos e melhores caráter que tem dentro do setor público de Brasília. Eu pedi ao deputado Zé Lacerda, que estou passando a presidência, ao deputado Zé Ramalho. E atacar Hassan Gibrim, falar da honra de Hassan Gibrim ou da diretoria da Telebrasília, seria necessário conhecer mais a pessoa de Hassan Gibrim. Voto favorável à presente moção, que não é o discurso do deputado que fez antes, no calor da euforia, e votaria até no calor da euforia dele, porque não deixo de votar contra o deputado Xavier. A moção é uma moção séria, é uma moção que realmente a população de Brasília desagradou, e se Hassan Gibrim é aquele grande técnico que eu acho, aquele grande administrador, que ele desmanche isso tudo e venda os telefones de outra forma. Aí essa casa estaria sendo ouvida e sentida por todos. Então quero deixar bem claro, deputado Xavier, estou com você, porque o povo quer. Obrigado. Convido o deputado Edmar Pirineus a assumir a presidência dos trabalhos. Então vamos à votação, eu faço a declaração. Em votação. A matéria vai à votação, solicito ao secretário que faça a chamada ao deputado para a votação. Os que votarem sim Deputado- estarão aprovando, os que votarem não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Não. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Não, com declaração de voto. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Não. Deputado Filipelli. Não, com declaração de voto. Deputada Maninha. Deputada Maninha, sim. Deputado João de Deus. Não, com declaração de voto. Deputado Jorge Cauê. Não. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim, com declaração de voto. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manuelzinho. Não com declaração de voto. Não, com declaração de voto. Deputado Marco Lima. Ausente.
Deputado Marcos Arruda. Não com declaração. Não com declaração. Deputado Miqueias Paes. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco. Cinco, declaração de voto. Deputado Miqueias Paes. Sim. Deputado Daniel Marques. Não. Não com declaração de voto. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Ronenberg. Ausente. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Não. Deputado Geraldo Magela Pereira, ausente. A moção 888 foi rejeitada, obtendo 6 votos favoráveis, 10 votos contrários, verificando-se 8 ausências. Declaração de voto, deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, senhores deputados, votei não e votarei não toda vez que as pessoas não souberem separar da atividade política o ataque pessoal. Tive os mesmos constrangimentos que a população do Distrito Federal teve, até porque sou parte integrante dela. Não consegui usar meu telefone celular no sábado, não consegui usar o telefone da minha casa e não estava à busca de comprar um telefone celular, nem o comprei. Mas não posso achar que a partir daí exista falcatrua em qualquer ação. Toda a sociedade desejava isso. É verdade que a exposição de motivos e a própria moção não relatava esses fatos. No entanto, existe uma verdade política e que não pode ser aqui recusada por ninguém. Uma coisa é o fato, a outra coisa é a repercussão do fato. E nessa matéria se procurou denegrir a imagem com a repercussão do fato. E olha, é bom que se aprenda a muitos que fazer política passa por defender ideias e jamais por atacar pessoas. Por isso, votei não. Muito obrigado. Declaração de voto, deputado Daniel Marques. Deputado Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, eu ocupo essa tribuna, inicialmente, para reafirmar a minha admiração e o respeito que eu tenho ao deputado Adão Xavier. Tenho certeza... A presidência solicita ao plenário atenção à sessão, em virtude de estar usando a tribuna, deputado Tadeu Filipelli. Deputado Tadeu Filipelli, por gentileza, pode continuar o seu voto. Senhor presidente, senhores deputados, dizia que eu ocupo essa tribuna, inicialmente, para reafirmar minha admiração, meu apreço que eu tenho ao deputado Adão Xavier, e tenho certeza, tenho convicção de nunca ter votado contra proposições desse deputado nessa casa. Porém,
Com relação à proposição de hoje, uma moção de repúdio, votei contra. E tenho três exemplos claros que me deixam à vontade, que me deixam com a consciência tranquila de ter votado contra. Primeiro, sou um deputado, não tenho um telefone celular próprio. Não tenho uma linha particular. A linha que eu uso é a linha da Câmara. Não tenho. Segundo, aqui, deputado Peniel, se o senhor permitisse... Obrigado. Segundo, há uns dias atrás, havia usado essa tribuna para defender uma pessoa da administração do governo, comandante da Polícia Militar, Coronel Cavalcante. Eu defendi como pessoa. E hoje votei aqui num decreto legislativo cassando uma portaria dele. Por quê? Convicção do que havia ocorrido, convicção do engano dessa pessoa. Pediria ao deputado Filipe que concluísse a sua declaração de voto e já extrapolou o tempo. Estou concluindo. E, finalmente, com relação a este caso, o que nós vimos? Eu fui administrador de uma cidade e presenciei venda de telefones feito onde que existe uma demanda reprimida. E realmente foi um desastre, foi um transtorno, através de filas, a forma de atendimento, etc. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, condenar a iniciativa de uma empresa que tentou inovar, que foi exemplar no país todo, onde que pode efetivamente ter havido um erro técnico, mas não, de forma nenhuma, denúncia de ilegalidade ou irregularidade. Por isso, votei por não. E declaro aqui, não tenho o menor vínculo com o senhor Hassan Gebrim, que é presidente da Telebrasília. Declaração de voto, deputado João de Deus Carvalho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acho que se eu tivesse 3 corações, com certeza o deputado Adão Xavier era um deles. Depois da deputada Maninha e do deputado José Edmar. Eu gosto demais do deputado Adão Xavier. Agora, eu não poderia votar a favor da moção de sua autoria, até porque eu vejo na presença do Hassan Gebrim, que, por sinal, o deputado Adão Xavier não é estrangeiro, é brasileiro, filho de palestino, e Vossa Excelência sabe que eu sou a favor da causa palestina. Então, não poderia jamais votar com Vossa Excelência. E lhe pedir para retirar a moção, porque seu amigo que sou, não queria que Vossa Excelência sofresse essa derrota em relação à moção. Então, eu não poderia novamente, vou ser redundante, votar a favor de Vossa Excelência, porque se o Hassan Gebrim errou, mas estava tentando acertar. Muito obrigado. Declaração de voto, deputado Marcos Arruda. Retifico, deputado José Carvalho. Tem uma coisa na política que eu não me acostumo, que é aquela do morde-a-sopra. Tem muita gente aqui que faz média e não vota de acordo com os interesses da população. Ninguém aqui pode vir de sã consciência dizer que essa moção está falando do Hassan Gebrim. Essa moção não está denegrindo a Telebrasília. Esta moção está dizendo em que pese a vontade de acertar. O povo foi desrespeitado na venda dos últimos celulares. E esta casa devia se posicionar. Somente isso. Se o deputado que apresentou a emenda está fazendo jogo político com ela, eu não sei, não posso afirmar. O que eu estou votando aqui é o projeto honesto que cada deputado traz. E o projeto que o deputado trouxe de moção de repúdio à metodologia. Foi por isso que eu votei sim. Então, eu não posso falar sobre mais nenhum outro comportamento do deputado Luiz Carvalho que concluísse a declaração de voto. Eu ouvi aqui alguns deputados dizerem, não, é porque querem atingir o Gebrim. Eu não quero, e a moção também não. Criticam a metodologia, independente de João, Joaquim, quem esteja na Telebrasília. Se foi um método errado, tem que ser colocado aqui por nós. Por isso que eu votei sim. Respeito a administração, respeito a entidade. Não concordei com o método nesta ação. Por isso que votei com a moção do deputado.